Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos agendados no programa da Prime. Hoje um programa especial. Nós estamos aqui diretamente do escritório do Barbeiro Advogados, esse escritório tradicional na área de direito da cidade de Jundiaí. Estamos aqui hoje compartilhando com os advogados a história do escritório, a estrutura de serviço do escritório. Então, um programa especial. Eu convido vocês a acompanhar a nossa matéria. Vamos conversar agora com o Dr. Márcio Barbeiro. Primeiro, doutor, obrigado por ter aberto as portas do escritório. Parabéns pela estrutura, parabéns pelos profissionais que você tem no seu time. De fato, você ser um posicionamento diferenciado no mercado. Obrigado pelo acolhimento. Obrigado você pela oportunidade de a gente estar se apresentando para vocês. Agora, você é um empreendedor nato, né? Da onde saiu essa tua veia empreendedora de sempre construir coisas novas e mais do que construir coisas novas, coisas diferenciadas como o escritório? Como é que é essa tua história de empreendedor, Márcio? Na verdade, eu comecei o meu primeiro CNPJ, que antes era CGC, eu tinha 19 anos de idade. Então, eu sou mais tempo empresário do que outra coisa. Então, acho que isso realmente, como você disse, a expressão é nato, né? Então, é uma natureza minha de empreender. E eu comecei a empresa voltada à contabilidade. Meu primeiro movimento foi contabilidade, com 19 anos. Depois eu passei a ter uma empresa de tecnologia, tenho essa empresa até hoje. E depois resolvi satisfazer um desejo pessoal, um anseio pessoal, uma meta pessoal, que era ser advogado. Então aí veio a formação de direito como última formação minha, e aí nós resolvemos montar um escritório. Eu, como advogado, não deixo de ser empresário. Eu sou um empresário do ramo de direito. E eu entendo que você ter velocidade como empresário e como advogado, hoje, infelizmente, é um diferencial. Então, por que eu digo infelizmente? Porque eu acho que isso deveria ser um norte para todo profissional, inclusive para os advogados. Os advogados, eles são geridos pelo prazo dos processos. Mas, além dos prazos processuais, existe a ansiedade do cliente. O cliente tem ansiedade de ter uma resposta. Então, a velocidade é uma qualidade que tem que ser desenvolvida pelo time. E, graças a Deus, o pessoal nosso conseguiu entender isso, e hoje a velocidade é do escritório, não é Márcio Barbeiro. E eu percebo a excelência que vocês têm em tudo que fazem, né? Não só no serviço que prestam, mas toda a infraestrutura do escritório. Essa preocupação também, de alguma maneira, traz uma solidez e uma segurança maior para os seus clientes, né, Márcio? Na verdade, assim, de novo, como empresário do ramo de direito, eu tenho que demonstrar isso para o meu cliente, de que eu aprecio o que faço e valorizo o que faço. Quando nós montamos uma estrutura, eu não estou falando apenas da estrutura física. Hoje, nós usamos 3 camadas de segurança para as informações do meu cliente que consta aqui dentro. Nós temos aqui redundância de servidores, cloud. Nós já adotamos a cloud como uma 3ª camada de segurança. Então, tudo isso são investimentos que o advogado empresário, entendo, deve fazer no ambiente de trabalho. Isso proporciona para o cliente uma segurança, né? Muito obrigado pela tua gentileza mais uma vez em receber a nossa equipe, e sucesso cada vez mais nos seus negócios. Sempre à disposição. Obrigado você. Vamos falar com a doutora Carla Bueno. Doutora Carla, você é responsável pela área de gestão do escritório, um escritório que hoje é um escritório renomado, com uma estrutura expressiva. Como é que é esse desafio? Como é que é a tua rotina no dia a dia aqui, fazendo a gestão do escritório? Então, eu acho que em questão de gestão, um dos pontos mais importantes é otimizar tempo e engajar, trabalhar na motivação da equipe, das pessoas. E com isso a Barbeiro, ela conta hoje na questão principalmente de otimização de tempo, organização da rotina, com um dos melhores softwares jurídicos do mercado. Isso nos apoia bastante. Então, através desse software, consegue ter uma noção de todo o trabalho de cada equipe, de cada advogado, cada um dentro da sua área. Conseguimos também um relatório da carteira de clientes, conseguimos otimizar relatórios para mandar para os clientes mês a mês, de acordo com o interesse de cada um.
conseguimos um aproveitamento melhor do tempo. Isso propicia a equipe otimizar e trabalhar melhor o tempo, tanto com relação ao contencioso, que são os prazos processuais, quanto com relação ao consultivo, que é o tempo do contrato, né? Então, a gente tem uma condição dentro desse software de trabalhar tanto o processo quanto o serviço em si. Para o lado do engajamento da equipe e um lado motivacional das pessoas, a Barbeiro ela investe muito, além de investir nesse engajamento, nessa questão de encontro da equipe, na qualificação profissional. Então, é um escritório que apoia bastante cursos de pós-graduação, extensão, muito na qualificação de cada profissional. Eu acho que é muito importante isso. O advogado hoje ele tem que se manter atualizado, é um profissional que tem que sempre estudar para conseguir prestar um serviço de qualidade. É inerente à profissão da advocacia a questão da atualização e da qualificação profissional, é essencial. E a Barbeiro cobra muito isso e apoia. É um escritório que, na minha opinião, é bem diferente no mercado, porque apoia bastante esse tipo de atuação dos profissionais. Então, faz com que a gente consiga, com a equipe em geral, prestar um serviço de bastante qualidade. E a área de direito nem sempre é uma área fácil, né? Você acaba, de uma maneira direta ou indireta, se envolvendo com o problema dos clientes, não digo emocional, mas como parceiro mesmo. Como é que você consegue trabalhar esse lado mais emocional dos seus colaboradores sem que eles se envolvam emocionalmente com os problemas dos seus clientes? Eu acho que isso é parte bastante da própria profissão. Então, por mais que o advogado seja até um perfil um pouco psicólogo, de ouvir o cliente, ouvir ali o conflito que ele presencia naquele dia, você tem que ter o lado técnico, é imprescindível. Então, você tem que ter uma leitura técnica, você tem que ter uma opinião técnica, se for o caso, compartilhada. A gente trabalha muito aqui com uma correlação entre as áreas. Então, hoje, a Barbeiro tem as áreas totalmente definidas, a tributária, a trabalhista, a consultiva, a societária. Então, essa integração faz com que consiga apurar uma técnica muito boa, muito precisa para ajudar a resolver o problema do empresário, basicamente, lá na ponta, né? Muito bem, parabéns pelo teu trabalho e sucesso. Obrigada, muito obrigada. Vamos conversar com o Dr. Bruno Graças. O Dr. Bruno ele é responsável pela área de contencioso do escritório. Dr. Bruno, antes de falarmos do contencioso, nós estávamos ali nos bastidores combinando aí o nosso bate-papo e você especificou muito a questão da consultoria, para que não chegue no contencioso. Qual é esse trabalho, essa atividade que a Barbeiro Advogados oferece para o mercado hoje? Isso, exatamente, Luciano. O grande diferencial da Barbeiro é atuar na área consultiva preventiva. No que consiste? Numa análise criteriosa das atividades empresariais desenvolvidas pelo cliente, bem como, e paralelamente, uma análise da carteira de processos já existente. Feito isso, a gente consegue identificar qual é a maior fragilidade do cliente e, identificado, sanar esse erro, estancando assim o futuro ajuizamento de ações dessa mesma natureza, o que diminui custos do cliente com processos desnecessários. Ainda na área consultiva, o escritório ele atua com análise prévia de contratos e negócios a serem firmados pelos clientes, com o objetivo de apurar o cliente dos riscos que ele corre nesses contratos e, consequentemente, também apurar as consequências da concretização desse negócio, o que também diminui o ajuizamento de ações desnecessárias para discutir esses contratos e negócios. E apesar disso tudo, quando as coisas ainda não caminham de uma maneira bem encaminhada, você tem o contencioso, aí você entra, que é a tua especialidade. Isso. Quando não é possível sanar um impasse do cliente de forma amistosa, o escritório atua de forma contenciosa e estratégica, que se dá através de
de uma análise crítica do direito material controvertido, através de pesquisa de jurisprudências, através de pesquisa de doutrinas relacionadas, para que a gente possa desenvolver um trabalho de excelência para o cliente. Além disso, a Barbeiro possui um software que a gente recebe antecipadamente e sempre as decisões que esses tribunais dão. Então, consequentemente, a gente consegue ter acesso às decisões, se antecipar e estudar mais para solucionar o impasse do cliente. Ok, Bruno, obrigado pela tua participação e parabéns aí pelo trabalho que você realiza frente ao contencioso do barbeiro. Obrigado. Vamos conversar com o Dr. Álvaro Pereira. Dr. Álvaro, que é o responsável pela área tributária do escritório. Doutor, a gente vê uma complexidade enorme de tributos, de impostos no Brasil hoje, e mesmo que o empresário tenha essa preocupação de ser um empresário que cumpre com as suas obrigações, nem sempre isso é possível, dado até com essa complexidade, né? Como é que vocês atuam hoje no escritório, apoiando os seus clientes, trazendo entendimento, atualização sempre constante daquilo que está saindo de novo hoje no mercado? Bem, Luciano, um dos serviços prestados pelo escritório na área tributária é justamente o acompanhamento diário de novas legislações publicadas pelo governo, tanto na esfera federal como nos estados e municípios, em relação àqueles municípios onde os clientes têm interesse em atuação. E nós não só divulgamos aos clientes a nova legislação, como também nós explicamos, de uma certa forma traduzimos, entre aspas, a legislação para as áreas do cliente que não são compostas por pessoas da área jurídica e que pode ter alguma dificuldade de entendimento. O número de atos jurídicos, atos legais publicados diariamente no Brasil na área tributária é muito alto, então esse serviço realmente ele ajuda muito o cliente a compreender as mudanças e se adaptar. E é importante que vocês trabalham sempre no consultivo e também no contencioso, inclusive no tributário, né, Álvaro? Sim, nas duas áreas. O consultivo, o escritório está sempre à disposição dos clientes para alguma dúvida e às vezes até em alguma, não só uma dúvida de interpretação de legislação, mas também dúvidas em relação a novas operações que ele vai criar, novas instalações, como fica a tributação dessas operações. E também, hoje em dia, é muito comum surgirem notícias na mídia a respeito de tributação e as pessoas leem e ficam em dúvida. Então, nós também estamos à disposição para ajudar, isso na área consultiva. No contencioso, nós atuamos tanto na parte administrativa, que seria a defesa de autos de infração aplicados pela Secretaria de Fazenda, Receita Federal, prefeituras e outros órgãos, como também no judicial, defendendo execuções fiscais e outros tipos de ações, propondo ações em nome dos contribuintes, visando reduzir tributos. E ainda em relação a execuções fiscais e débitos de empresas, nós atuamos também tentando oferecer a melhor garantia possível, evitando penhoras em conta bancária, enfim, tratar cada caso como deve ser tratado da maneira menos onerosa para o cliente. A gente tem visto hoje um esforço do governo federal, principalmente, de simplificar essa estrutura de impostos. Como é que você, dentro da sua especialidade, você vê essa iniciativa do governo, Álvaro? Eu vejo de uma forma muito positiva. Realmente, o sistema tributário brasileiro é muito complexo, não só em relação à quantidade de impostos e tributos existentes, mas também a complexidade das obrigações acessórias que devem ser cumpridas pelos contribuintes. Isso em emissão de documentos fiscais, escrituração, apresentação de declarações. Há um número muito grande de obrigações a ser cumpridas e muitas vezes complexas, de difícil compreensão e aplicação. Então, é muito bom, é importante, o Brasil precisa realmente simplificar não só a carga tributária, não só reduzir a carga tributária, como também simplificar as formas de apuração e declaração dos impostos. Muito obrigado aí pela tua participação e parabéns pelo teu trabalho. Ok, obrigado, Luciano. Vamos conversar agora com a doutora Camila de Godoy, doutora Camila que é responsável pela área societária do escritório Barbeiro. Doutora, é uma área bem abrangente que você atua hoje, porque
a própria característica do escritório é uma característica de um escritório que atua na área corporativa. Mas dentro do universo que você hoje cuida na área societária, o que você poderia destacar para os nossos telespectadores? Bom, realmente é bastante abrangente e o próprio DNA do escritório é o empresarial e o societário está muito atrelado a isso. Então, nós trabalhamos tanto dando suporte para os empresários, desde a concepção da ideia até a concretização, quanto empresários já consolidados, empresas já existentes. E nisso a gente atua com constituição de empresas, todos os tipos jurídicos, então contratos sociais, estatutos, atas de assembleia, alterações, memorandos de entendimento, quanto alterações desses documentos, registro. Trabalhamos com planejamento sucessório também para empresas familiares que nós atendemos. Então, é bastante abrangente mesmo. Então, preparação dessas empresas para uma futura venda, por exemplo, organização interna, recebimento de investimentos, acordos de acionistas, cotistas, a área é bastante ampla mesmo. Esse apoio que vocês oferecem para o mercado hoje, normalmente a gente vê muito empresas do lado da área de contabilidade, do contador. Você percebe que hoje o empresário brasileiro está um pouco mais atento em relação à necessidade dele ter um especialista na área jurídica para poder suportar o seu negócio, os seus projetos, para que ele não tenha lá na frente aborrecimento em função dessa complexidade que é o Brasil, doutora? Com certeza. Na verdade, o movimento legislativo do Brasil tem sido cada vez mais no sentido de simplificar e desburocratizar. Mas isso também caminha junto com fazer documentos mais robustos, porque no fim das contas, se isso vier a dar algum tipo de conflito, a gente vai se respaldar nos documentos. Então, eles precisam estar muito bem redigidos por alguém que entenda do assunto e não da contabilidade. Acho que cada um fica na sua área, caminham juntas, mas cada um na sua especialidade. Então, até para fins consultivos, é interessante que o empresário tenha um advogado societário para respaldá-lo, para sanar as dúvidas dele com relação à administração, responsabilidades, o que ele pode ou não fazer, qual é a maneira correta de fazer determinada providência que ele pensou e não sabe se vai dar certo ou não. Então, acho que cada um na sua área, caminhamos sempre junto, trabalhamos muito em conjunto com a contabilidade, mas é importante que documentos societários sejam feitos por um advogado de societário, de contratos. Imagino que vocês caminham bem próximo ao cliente de vocês, né? Porque desde a concepção do negócio, né? Depois com o desenvolvimento do negócio, vocês acabam sendo um parceiro e trazendo a segurança jurídica que ele precisa, né? Sim, não só para criar a empresa e fazê-la caminhar, como também para auxiliá-lo com contratos do dia a dia, revisar contratos, redigir contratos para eles também, dar todo tipo de suporte para que ele possa tomar as decisões dele, que são dele, no fim das contas não são nossas, mas com toda a base necessária.